Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos chegando com a alegria do Evangelho nessa quinta-feira, dia 8 de abril. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor apareceu a seus discípulos. Estamos contemplando isso ao longo desses dias da oitava da Páscoa. No Evangelho, na primeira leitura, a gente vê que Jesus vem aparecendo aos seus discípulos. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Inclusive Pedro sabia, porque tinha falado com ele naquela manhã. Esses dois discípulos que tinham retornado de Emaús, do povoado de Emaús, também sabiam, mas quando o Senhor apareceu, se assustaram. Apesar dos discípulos saberem que Jesus tinha ressuscitado, quando Jesus apareceu nesse momento do Evangelho de hoje, eles se assustaram. Assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E diz: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração?" pergunta Jesus. "Vede minhas mãos e meus pés." Jesus então mostra-lhes as chagas. As chagas são aquele tesouro de Jesus que ele levou para o céu a fim de mostrá-lo ao Pai. E quando ele mostra ao Pai as suas chagas, o próprio Pai se compadece da missão que o Filho veio realizar no mundo e assim ajuda o Filho na salvação de todos os homens e mulheres. Porque Jesus foi enviado ao mundo pela nossa salvação. Então, quando ele mostra as chagas ao Pai, o Pai não resiste, ajuda o Filho na missão. E Jesus então mostra essas chagas para aqueles discípulos, para que eles possam ver. "Tocai em mim e vede", diz Jesus. "Um fantasma não tem carne nem ossos." E depois vem uma frase que dá muita consolação. É uma frase que nos consola, inclusive o Papa Francisco fala muito bem disso, Sobre essa frase que nos consola. Eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres ainda e estavam repletos de surpresa. A alegria os impedia de acreditar. Era tamanha aquela alegria que pensavam: "Não, isso não pode ser verdade. Essa alegria não é real, é demasiada. É grande demais essa alegria." E isso os impedia os discípulos de acreditar. A alegria, os momentos de grande alegria, estavam repletos de alegria, mas paralisados pela alegria, diz o Papa Francisco ao comentar esse Evangelho. É quase que um medo de não ser verdade. No fundo, temos medo da alegria
E Jesus, com a sua ressurreição, dá-nos a alegria. A alegria de ser cristão, a alegria de o seguir de perto, a alegria de ir pelos caminhos das bem-aventuranças, a alegria de estar com Ele. Ao contrário, muitas vezes ficamos assustados quando nos chega a esta alegria. Quando nos chega esta alegria, ficamos cheios de medo, ou pensamos que vemos um fantasma, ou que Jesus é um modo de agir, ou que Jesus é uma ideia. Não, Jesus é real, é concreto. Por isso é alegria, é salvação. Por isso é preciso vencer o medo da alegria e pensar nas muitas vezes em que não somos alegres porque temos medo, tá? Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.